Foi somente com a invenção e a disseminação da lâmpada elétrica no final do século XIX que se tornou normal ocupar as primeiras horas da escuridão com atividades tipicamente diurnas. Estima-se que nos Estados Unidos a duração média do sono diminuiu de 9 horas em 1910 para 7 horas e meia apenas 65 anos depois. A luz artificial produz efeitos que se sobrepõem aos produzidos pelo ciclo claro-escuro, causando um desalinhamento dos ritmos circadianos, isto é, dos ritmos biológicos sincronizados com a rotação da Terra em torno de seu próprio eixo, com um período de 23 horas, 53 minutos e 4 segundos. A ocupação cada vez mais ávida da noite pela vigília tornou mais difícil a separação do sono noturno em duas partes, gerando o período único de sono com 6 a 8 horas de duração, que prevalece hoje em boa parte do planeta. É nesse espaço mental privado, reservado e compacto, que desenvolvemos nossa capacidade de sonhar. Os sonhos contemporâneos, em geral, evocam e entrelaçam fragmentos de vivências, desde simples imagens de coisas ou pessoas até cenas bastante vívidas e específicas, experimentadas de fato como situações da vida. Podem ter um tema único ou ser compostos de várias unidades temáticas conectadas entre si, com maior ou menor grau de surpresa. Sonhos traumáticos tendem a ser não metafóricos, reverberando memórias singulares de forma fidedigna e intrusiva. Já os sonhos do cotidiano, sem sustos, são bric-a-brac de eventos menores, misturados uns aos outros. Quando, pela primeira vez, mensurou essas propriedades do sonho de forma sistemática, foi o psicólogo norte-americano Calvin Hall, que ao longo da vida coletou mais de 50 mil relatos de sonho. Hall doutorou-se em psicologia em 1933 na Universidade da Califórnia, em Berkeley, sob a orientação de Edward Tolman, cientista visionário que postulava a intencionalidade para explicar as complexas habilidades cognitivas observadas em ratos. Após um brilhante início de carreira, estudando genética comportamental em roedores, Hall assumiu o cargo de chefe do Departamento de Psicologia da Universidade Casey Western Reserve e decidiu reorientar sua pesquisa para o conteúdo dos sonhos humanos. Em busca de padrões temáticos, Hall desenvolveu um sistema de codificação onírica que registra e quantifica cenários, personagens, objetos, interações, frustrações e emoções, entre diversos outros fatores. O trabalho de Hall foi expandido e é continuado até hoje na Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, pelo psicólogo William Domhoff, que se doutorou sob a orientação de Hall em 1962. Domhoff e seu colega Adam Schneider deram uma contribuição inestimável à ciência dos sonhos quando criaram Dream Bank, um banco de dados publicamente acessível com mais de 20 mil relatos de sonhos. Nas últimas décadas, vários outros pesquisadores se juntaram ao esforço de coletar relatos de sonho em grande escala, como o neurocientista norte-americano Patrick McNamara, da Universidade de Boston, que supervisiona a plataforma Dreamboard, com mais de 250 mil relatos de sonho. A principal conclusão das pesquisas feitas com grandes conjuntos de dados é que os sonhos das pessoas são mais semelhantes do que diferentes entre si, embora as culturas variem muito. É frequente a continuidade temática entre a vigília e o sonho, o que corrobora o conceito freudiano de resto diurno. Mas os sonhos também são espaços privilegiados para a simulação de situações contrafactuais, isto é, que não aconteceram, mas poderiam ter acontecido. Quando o contexto é confortável, marcado não por um grande problema,
mas por uma miríade de pequenos problemas do dia a dia, os sonhos aparentemente fazem pouco sentido. Tornam-se de difícil interpretação. São colchas de retalhos da vida, cada retalho com seu padrão e lógica interna, mas sem coesão global. Entretanto, quando o contexto é muito desafiador, como numa situação de doença grave ou disputa violenta, os sonhos chegam a exprimir com clareza tanto a situação vivida quanto as diretrizes essenciais para agir contra o perigo iminente. Por isso mesmo, é crucial interpretá-los adequadamente. Sonhos de grande significado podem marcar as transições da infância, adolescência, idade adulta e senescência, assim como importantes mudanças de status sociais, para baixo ou para cima. Esses sonhos grandes se caracterizam por conter uma extensa série de representações encadeadas de forma emocionante, de modo que todos os símbolos parecem se encaixar perfeitamente uns nos outros. Um bonito exemplo de sonho grande, no contexto contemporâneo, foi relatado por minha esposa na primeira noite do trabalho de parto de nosso segundo filho, Sérgio. Após o início de contrações regulares, Natália deitou-se numa rede, adormeceu e sonhou com sua avó materna, que não chegou a conhecer, pois morreu vários anos antes de seu nascimento. Foi um sonho vívido, carregado de emoção, apesar ou por causa de um detalhe extraordinário. A avó estava incorporada na rede que a balançava, ou melhor, ela era a rede. E sendo rede, alisava o cabelo da neta e lhe dizia carinhosamente, com uma voz doce e suave de anciã, que teria gostado de conhecê-la, que a avó e neta se pareciam em temperamento, que esta continuaria a ser uma mãe calma, uma boa mãe, e que tudo ia ficar bem, pois ela já tinha dado à luz nesta e noutras encarnações, e tudo sempre havia transcorrido bem. Natália despertou do sonho chorando, copiosamente de alegria pelo encontro, sentindo-se abençoada e cheia de coragem para enfrentar o futuro com otimismo, que veio muito a calhar, pois o trabalho de parto durou incríveis 43 horas de contrações, cada vez mais fortes e frequentes, que mesmo assim não causaram nenhuma dilatação, até que decidimos pela intervenção cesariana. A dimensão épica dessa aventura particular ecoa sonhos mitológicos. Relembre, por exemplo, o sonho da rainha viking Ragnhild, apresentado no capítulo 2. A cena começa no jardim quando um espinho se agarra a seu manto. Depois o espinho cresce até tornar-se numa árvore colossal com raízes que afundam no chão e ramos que sobem até cobrir a Noruega e além. A árvore tinha a parte inferior vermelha, o tronco verde e os ramos brancos. As raízes vermelhas foram interpretadas como símbolo do sangue derramado na luta pelo poder. O tronco verde foi associado à pujança do reino da Noruega, cheio de florestas e outros recursos naturais. Por fim, os ramos brancos foram identificados com as diferentes ramificações na linhagem de reis e nobres descendentes da rainha-mãe. Essa interpretação, de certo, caiu como uma luva aos interesses da família, fortalecendo-os e funcionando como alavanca da própria profecia. Por isso mesmo, a experiência subjetiva do sonho há de ter sido profundamente emocionante para a própria Ragnhild, abduzida de seu jardim cotidiano por símbolos poderosos e arcanos, até alcançar uma visão panorâmica das consequências geopolíticas de seu próprio destino. Vale a pena comparar o relato do sonho de Ragnhild com o relato do sonho da princesa Mandana, na origem do Império Persa, em que uma videira cheia de frutos se projetava do seu sexo até cobrir a Ásia. Separadas por quase 1,5 mil anos e meio mundo de distância, Mandana e Ragnhild
experimentaram simbologias oníricas muito semelhantes, relacionando árvores férteis de dimensões planetárias às dinastias nobres que inauguraram. Como veremos adiante, a utilização política dos relatos de sonho atravessa todo o registro histórico e desperta dúvidas sobre sua confiabilidade.